Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula desse módulo 11 sobre evangelismo e discipulado. Na aula de hoje, você vai aprender de forma clara e prática como apresentar o evangelho. Hoje, você vai aprender, e a intenção dessa aula é te mostrar como se comunicar, como comunicar o evangelho de uma maneira simples, fiel e prática. Amém? Vou trazer alguns exemplos aqui de grandes evangelistas que marcaram gerações e eu creio que você também vai ser um desses exemplos que vai marcar essa geração. Vamos lá? Primeiro aqui, quero te apresentar os pilares do evangelho. Eu trouxe uma introdução nas últimas aulas, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse pilar dos evangelhos. Porque antes de comunicar, meus irmãos, tem que estar claro. É simples. O evangelho é puro, é simples, é tranquilo, tá? Então, antes de a gente aprofundar aqui, eu quero te chamar essa atenção. Não se preocupe. Amém? Talvez no seu coração diz, nossa, isso não é para mim, proclama. Calma, você vai ver que é simples. Não, dá para colocar assim, ó, de forma bem sistemática, tranquila, sem se perder, e o Espírito Santo vai fazer muito através da sua vida. Primeiro pilar do evangelho, que você precisa entender e já aprendeu nas aulas passadas, nos módulos passados. O pecado. O pecado é a separação do homem com Deus. Romanos 6:23, a parte A do versículo, olha o que ele diz: pois o salário do pecado é a morte. Esse é o primeiro e grande pilar. Um grande problema hoje que está acontecendo, a pandemia de todos os tempos se chama pecado. Esse é o pecado que leva mais mortes em todos os tempos. O pecado, porque o salário do pecado é a morte. O complemento do versículo é: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado nos separa de Deus. Segundo pilar, a graça. A graça é a solução para esse problema. Ok? Então, tem um problema, uma pandemia. Qual que é a vacina? Qual que é o remédio? A graça, que é o presente imerecido, a cura inesperada. Certo? Romanos 6:23, a parte B, né, que eu acabei comentando aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o salário do pecado é a morte, qual que é a resposta de Deus? A graça. É dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Então, é isso. Nós temos um cenário de morte eterna e um cenário de vida eterna. Gratuito. Ó, você escolhe, nós precisamos apresentar. Amém? Segundo pilar. Terceiro pilar, o sacrifício de Cristo. Você também aprendeu isso comigo lá no módulo de redenção. É o caminho que foi aberto. O novo e vivo caminho. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o sacrifício de Cristo é esse caminho. Jesus morreu em nosso lugar, ele levou sobre si a punição. Então, se alguém tem que morrer no seu lugar, deixa eu te dizer, ó, boas novas. Essa pessoa já morreu e ressuscitou, é Jesus. Você não precisa mais perecer, você não precisa mais não saber onde você vai após a morte. O problema da humanidade foi resolvido. Agora nós precisamos abraçar o presente que Deus deu para nós, para a humanidade, gratuito. Amém? Então, terceiro pilar, o sacrifício de Cristo. Quarto pilar, o arrependimento. É uma mudança de rumo. No evangelismo, e aqui o evangelho, ele apresenta essa mudança de rota. E não é, irmãos, uma meia volta. Amém? Não é algo, eu estou indo para cá e vou ir para lá. Não. É literalmente, ó, eu volto, eu estava encaminhando para a morte, agora eu vou caminhar para a vida. É o oposto. Então é novidade de vida. Amém? Então, é dizer não ao pecado e sim à vida de Cristo. É realmente receber o poder do não. Eu posso todas as coisas? Posso. Mas eu preciso fazer todas as coisas? Não. O pecado não me domina mais. Então, o arrependimento realmente é um pilar que o evangelho precisa apresentar. Amém? É reconhecer o erro e tomar a decisão de seguir uma nova direção. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o último pilar aqui,
A fé. A fé é a resposta do coração. Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o processo da salvação não depende exclusivamente de nós. Não é uma obra feita porque eu fiz boa caridade. Não. É mediante a fé. E a fé é dom gratuito de Deus. Não vem de nós. É Deus que nos entrega. Então, essa fé, ela é realmente a concretização. A nossa vida, nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Entendeu aqui? Esses são os pilares do evangelho. Diante dos pilares, eu vou trazer aqui para vocês agora algumas ferramentas para evangelizar. Então, a ideia é você evangelizar de uma forma mais clara. Amém? Por quê? Isso vai exigir de você sabedoria, amém? Uma ferramenta mais prática para você não falar coisa que vem da sua cabeça, né? Eu já, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Eu já vi muita gente que às vezes tá ali tentando evangelizar, falando de Deus, aí a pessoa vem com contra-argumento. Não preciso. Minha vida tá tão boa. Para que eu preciso entrar nisso aí? Eu não preciso. Aí a resposta da pessoa ali que não teve essa aula com a gente. Não, você precisa, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí começa a usar o medo. O amor lança fora todo o medo. Não, a ideia do evangelho não é acionar o medo nas pessoas, mas acionar o amor que Deus teve para com elas. Amém? Eu não vou para Jesus porque eu tenho medo de estar sem ele. Não. Eu vou porque o amor incondicional me foi apresentado. O primeiro amor, o proto-ágape, o protótipo do amor. Então, vamos lá. A primeira ferramenta é conhecida como o plano da salvação. Gente, isso aqui é sensacional. É de uma forma bem prática. Você vai pegar a sua Bíblia, e você vai marcar na sua Bíblia os versículos em sequência. Amém? Aqui o plano da salvação é, de fato, uma sequência de versículos. Eu quero ler um versículo inicial aqui, só para nos dar contexto, mas não é o primeiro, tá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é para o evangelista. Para eu e você entender, se a pessoa crer, confessar com a sua boca aquilo que ela creu no coração, ela será salva. Então nós precisamos, de uma forma prática, agir. Então vamos lá, primeiro versículo. Nós vamos falar, lembra lá dos pilares? Do amor de Deus. Vamos começar do amor de Deus. Qual o versículo que a gente vai marcar na Bíblia? O primeiro versículo é o mais conhecido, talvez, na Bíblia. João 3,16. Ponto. Vai abrir lá. Vou abrir aqui. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deixa eu abrir com vocês aqui. Fazer junto com vocês. João, capítulo de número 3, verso de número 16. E aí, você vai falar para a pessoa sobre o amor de Deus, como que é a extensão do amor de Deus, e vai marcar no João, capítulo 3, 16, assim, ir para Romanos 3, 23. Então, você apresentou o amor, você fala assim, você entendeu que amor é esse? Como que Deus te ama de forma incondicional? Entendi. Entendeu? Então, agora, eu queria te falar, cara, de um grande problema que todos nós temos, desde a nascença. O pecado nos separa de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, deixa eu fechar aqui, vou deixar de parar a casa, vai anotando, depois anota na sua Bíblia. Então, você vai abrir Romanos 3, 23, lê para a pessoa. Então, tá vendo como é que a Bíblia está falando? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que significa? Nós estamos separados de Deus, desse amor, dessa vida poderosa. E qual que é o problema de estar separado? Qual que é o problema? Aí, Romanos 3, 23, né? Você vai marcar no cantinho assim, ir para Romanos 6, 23. Você ainda está no tema o pecado e as suas consequências. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Então você vai apresentar que tem um grande problema. A pessoa não confessou Jesus ainda. E aí, Romanos 6:23, interrompe lá, ir para... Aí você começa a falar sobre o sacrifício de Jesus. Romanos 5:8. Vai abrir lá, esse eu quero ler junto com vocês. Vamos lá, Romanos 3... Não, Romanos capítulo 5, perdão. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Romanos capítulo 5. Peraí, tô chegando. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então você é pecador? Jesus já morreu por você. Olha que interessante. Então falou sobre o sacrifício, do que Jesus pagou lá na cruz por nós. E aí, Romanos 5:8, coloca assim, ó, ir para a necessidade de arrependimento e fé. Agora você vai concluir o evangelismo. Atos, capítulo 3, verso 19. É necessário se arrepender. É preciso se arrepender. Finalizou, chegou Atos 3:19. Você entendeu que precisa disso? Tá, mas como que eu faço isso? Você precisa abrir a porta para Jesus entrar. Você concorda comigo? Para ele entrar na sua vida? Concordo. Mas onde é que ele está? Aí você vai lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Olha só que interessante. E aí você vai para Apocalipse 3:20 e encerra ali, falando, olha, Apocalipse 3:20, né? Se você entendeu que Jesus está à porta do seu coração, e você abrir para ele entrar, sabe o que vai acontecer? Aí está lá na sua Bíblia. Ir para João 1:12. Todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Isso significa para essa pessoa que vai estar te ouvindo, que nem todo mundo nasce filho. Somos criatura de Deus. Mas precisamos ser filho. Concorda comigo? Concordo. E aí você faz a oração com ele. Viu como é que é prático? Simples? Então, essa é a primeira ferramenta. Diante disso, nós temos aqui as 4 leis espirituais, né? Que também é uma dessas ferramentas. Esses mesmos versículos, eles foram organizados por Bill Bright, tá? Em 4 grandes temas. 4 grandes temas. Deus ama você. Olha que interessante. As 4 leis espirituais. Então tem o plano da salvação, onde você vai fazendo isso, e tem também as 4 leis espirituais, que você pode apresentar que tem 4 leis. Quais são as 4 leis? De forma bem prática. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você sabia disso? João 3,16, vai lá e lê. Diante disso, nós vamos para a segunda lei espiritual. Então, você quer ter acesso espiritual às coisas de Deus? Quero. Então, o pecado nos separa de Deus. É impossível estando separado de Deus. Romanos 3:23. E aí vai para a terceira lei espiritual. Jesus é a única solução de Deus para o pecado. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está aí. Bora. Entendi. Então, essa terceira lei espiritual qual é a quarta e última e derradeira? Devemos receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, você sai da condição, primeira lei espiritual, meu querido, minha querida, que Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você já ouviu essa frase, né? Deus tem um propósito na sua vida. Baseado em quê? João 3,16, porque ele te ama muito. Só que é impossível cumprir esse propósito por causa do pecado. Segunda lei. Terceira lei. Qual é a solução para isso? Jesus é a única solução, é o único caminho, meu irmão. Bora para uma vida nova? Quarta lei. Eis que estou à porta e bato. E João capítulo 1, verso 12. Quer se tornar filho? Convida ele para entrar na sua vida. Vamos orar? Pai, eu te recebo, Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego os meus pecados, me perdoa, me lava e escreve meu nome no livro da vida. Salva a minha família. Em nome de Jesus. Amém. E por aí vai. Então, essa é a segunda ferramenta de forma prática. Amém? Quis trazer aqui essas 2
Ferramentas simples, gente, simples. Eu já usei elas tantas vezes na minha vida. No meu início da caminhada, eu caminhava, fiz isso no trabalho, fiz isso na faculdade. Eu chamei um aluno lá, fui para o refeitório, paguei ele para ele um lanche e perguntei: posso falar para você sobre o amor de Deus? E aí comecei a falar. Nessa mesma didática, apresentei a Bíblia. Você crê? Olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Jesus te ama, Deus te ama. Esse é o amor. E apresenta, e aí vai, e aí no final, e aí? Gente, todas as vezes, essa vez em particular, o meu amigo lá foi passando assim a historinha, eu contando para ele, o olho dele foi lacrimejando, e no final ele orou comigo e falou assim: César, muito obrigado, cara. Você abriu meus olhos. Uau! Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Ali o Espírito Santo estava o convencendo. Amém? Então, diante disso, o que a gente precisa entender? A gente tem que usar uma linguagem simples e clara. Olha o que 1 Coríntios 14:8 diz: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se nós, como aqueles que anunciam, nós estamos declarando coisas incertas, quem vai se preparar para a batalha? Amém? Olha o que Spurgeon diz. Aconselhou aí também um teólogo muito famoso: não esconda a cruz atrás de palavras bonitas. Mostre-a claramente. A cruz tem poder. Amém? Caminhando um pouquinho para o final, seja sensível ao tempo e ao contexto. Como eu te falei aqui, esse meu evangelismo na faculdade, ele foi bem contextualizado ali, estava na hora do lanche, então eu tive um tempo, acho que eu já estava 3 anos caminhando ali na faculdade com esse meu amigo, ele era meu amigo ali, e aí eu aproveitei, falei: agora eu preciso compartilhar com você aquilo que eu aprendi desde a minha infância. Deus te ama de uma maneira que você não acredita, mas eu vou te mostrar e te provar na Bíblia. Colossenses 4:5, haja com sabedoria para que, com os que são de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, o que a gente precisa observar? Se a pessoa está aberta ou fechada. Às vezes você está querendo evangelizar alguém que não quer te ouvir. Amém. Então, fique em oração por ela. Só isso. Só isso. Eu tive uma oportunidade também de fazer um evangelismo aqui em Uberlândia, na Universidade Federal, e eu fui um pouco despreparado para o contexto lá. Os alunos, né, estavam numa festa que eles têm, acho que é acalorada, alguma coisa estava acontecendo, e eu fui, já começando a falar de Jesus e tal. Aí, de repente, a menina tá aqui olhando. E aí ela foi me perguntou se quando eu falei que Jesus ele tem um amor pessoal, ele ama ela, não sei o quê. Eu disse: mas Jesus, Deus é uma pessoa? Eu creio em todos os deuses e tal. Eu percebi pelo Espírito Santo que ela estava caçoando da minha fé, né? Que ela não estava me ouvindo, ela estava bem fechada. E aí entendi, não é assim. Precisamos mudar a rota. Precisamos contextualizar mais. Nós estamos aqui com a Bíblia debaixo do braço, estamos falando aqui de Jesus para um povo que está aqui para farra. Então, sabe o que nós vamos fazer? O ambiente, né? Que é outra coisa que nós precisamos observar. O ambiente, o tom e o ritmo da conversa. Beleza. O que nós fizemos? Viramos a rua, guardamos a Bíblia, porque nós tínhamos decorado todos os versículos. O que eu fiz? Como era um ambiente mundano de festa, falei: eu preciso me infiltrar. Tá todo mundo com um copo de cerveja. Você acha que eu comprei uma cerveja? É claro que não. Mas eu até trouxe aqui, ó. Eu comprei um energético que tem uma cor sugestível, né? Joguei num copo plástico transparente, ficou com aquela espuminha, e aqui, ó, comecei a andar e orar: Senhor, me dá uma palavra de conhecimento, que eu já vou chegar com Deus manda te dizer, deixa eu orar por você e tal. Gente, o que mudou o evangelismo, você não tem noção. Nós alcançamos muitas pessoas por causa disso. Eu já cheguei desarmando a pessoa, e tal, não, isso aqui é energético, eu tô aqui da parte de Deus me enviou para te falar do amor dele. Você tem 2 minutinhos? Ele manda te dizer isso. Então nós precisamos adaptar, e eu pedi ao Senhor para que usasse a gente em dons espirituais, com palavras de conhecimento, de sabedoria, e assim o evangelismo mudou totalmente. Amém? Então, depois de
passar por tudo isso, a parte mais importante, meu irmão, não é fazer um culto na praça, uma oração, deixa eu orar por você, Senhor, cura, faz isso, faz isso. Não. A coisa mais importante é o convite para uma resposta. Depois de deixar claro a mensagem, convide a pessoa para receber Jesus. Não é algo obrigatório, viu, irmãos? Não é algo que nós precisamos, nossa, não fez, não é salvo. Não, a salvação é o Espírito Santo que convence. Mas você convida a pessoa a confessar com a boca aquilo que ela creu no coração. É automático. Então, Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos confessar então? Glória a Deus. E aí convida a pessoa. Olha o que outro evangelista bem famoso diz, Leonard Ravenhill. Olha o que ele disse. O evangelho de Cristo exige não apenas uma aceitação mental, mas uma rendição total. Vou repetir o nome, Leonard Ravenhill. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome, tá? Após apresentar a mensagem, meus irmãos, a gente precisa convidar a pessoa para essa nova vida. Bora caminhar junto? Bora para a igreja? Tô aqui te entregando o convite. Me dá aí seu Instagram, me dá seu número, seu contato, vou te chamar para o meu grupo pequeno, minha célula, meu GI, e nós vamos crescer junto. Amém? Porque, de fato, não é forçar uma decisão, é levar a pessoa a confessar aquilo que o Espírito Santo convenceu ela no coração. Amém? Concluindo a aula aqui, a gente precisa realmente apresentar, percebeu, né? O evangelho de forma clara, simples, no dia a dia, prática. Amém? Então, diante da aula de hoje, o que você vai fazer? Treine. Pega aí essa coletânea de versículos e treine. Fale com espelho. Gente, para encerrar essa aula, eu quero encerrar com um testemunho próprio. Eu fiquei tão bom nesse negócio, mas tão bom. Eu fiz com tanta gente esse plano da salvação que teve um dia que eu tive uma ideia. Eu estava no ônibus lá em BH, voltando do trabalho, vi que o ônibus estava um pouco mais vazio, tinham 2, 3 pessoas lá perto de mim. Sabe o que eu fiz? Fingi uma ligação. Peguei o telefone. Oi, e aí, tudo bem? Cara, tô te ligando para te contar uma boa notícia. Falando em voz alta, tá? Porque aí as pessoas do telefone, do ônibus ali iam ouvir. E aí eu comecei a falar. Então, ó, eu queria te falar, você sabia do amor de Deus? João 3,16 fala isso. Que o amor, que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu esse ponto? Ah, legal. E aí eu pratiquei tanto no espelho, irmão, que eu conseguia fazer evangelismo sem a pessoa, ó, lancei a semente. Talvez não vou ser eu que colhi, mas eu que plantei. E aí eu fui praticando, fui fazendo isso muito. Então pratique. E fundamental, meus irmãos, ore. Coloque tudo em oração. Dependa do Senhor, porque é o Espírito Santo que vai realmente tocar nas pessoas. Eu trouxe aqui alguns evangelistas. Então, por exemplo, trouxe algumas frases de alguns, Spurgeon, Billy Graham, acho que eu ainda não trouxe, né? Mas Billy Graham, um dos contemporâneos nossos, né? Morreu há pouco tempo, foi recolhido aos céus, mas tá aí, tem muito vídeo dele. Comece a assistir, ver palavras de evangelistas para realmente Deus te usar de forma mais intencional. Amém? E Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã. Amanhã nós vamos realmente falar sobre o medo de todo mundo evangelizar. Vamos falar como lidar com a rejeição no evangelismo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.